como é precioso podermos estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor, juntos, como igreja do Senhor. Que privilégio nós temos, que alegria podermos fazer isso aqui. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Nós tivemos o privilégio de cantar verdades profundas que nós vamos encontrar na mensagem de hoje, mas especialmente em toda a carta de Paulo aos Colossenses. Muito bom podermos ouvir Sérgio Lopes, um dos poucos poetas que nós temos ainda ecoando, com as suas músicas ecoando ainda na tradição gospel evangélica, das músicas que nós escutamos hoje. Perdemos muito em termos de poesia com as músicas modernas. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade e do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Até aqui. Eu queria convidar as crianças à frente, nós vamos orar por elas. E depois nós vamos participar, como igreja, na exposição da palavra. Vamos nos achegar a Deus em oração, que Deus tenha misericórdia de nós, que esses pequenos também possam aprender na palavra do Senhor e crescer nela, que encontre lugar no coração de toda a sua igreja. Pai bendito, todo-poderoso Deus, nos colocamos diante de Ti, Pai, com temor e tremor. Que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, fazer a Tua palavra prática em nossas vidas. Que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, nos dirigir ao pleno conhecimento de Deus, à instrução que nós temos na Tua palavra. Que essas crianças aqui, Senhor, também vão poder aprender de Ti, numa linguagem que lhes seja acessível à compreensão. Que elas possam guardar a Sua palavra em seus corações. Que isso molde também as suas vidas. Que possam crescer nela e possam servir na igreja como temos servido, Senhor. Servir no culto como temos servido, Senhor. E que Teu nome seja exaltado na vida de cada um. Ó Pai, nós lemos a porção da Tua palavra, a boca do Senhor, porque é a Tua palavra lida. Nós possamos então compreender no Espírito e aprender no coração, para que isso molde o nosso pensamento e nós possamos então ser capazes de frutificar em toda a palavra. Ó Deus, Tu conheces a nossa vida e as nossas circunstâncias, sabes como anda o nosso coração. Que o Senhor possa tratar conosco nessa noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, o meditar da Tua igreja, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu és a nossa rocha, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Nós cremos e confiamos em Ti e descansamos à sombra do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Privilégio ver tantas crianças e pais conduzindo suas crianças no aprendizado e do culto. Nós possamos aprender a adorar a Deus e estar como família, unidos nisso.
Essa semana eu tive a experiência, não vou falar se boa ou ruim, mas a experiência. Na volta, estava em viagem, a trabalho, e voltando no voo na sexta-feira, era já fim de tarde, meu voo já estava atrasado cerca de 1h30, então já imaginem que os ânimos no aeroporto já não eram dos melhores, mas entramos no avião e estávamos todos assentados lá, com cerca de 1h30 de atraso, e alguém lá atrás, eu via só a voz e o tumulto, as pessoas levantando, alguém começou depois a gritar, vai todo mundo morrer. E começou a gritaria, vai todo mundo morrer, vai todo mundo morrer. E, bem, aquilo levou a mais cerca de 1h30 parado no pátio, e o avião já estava taxiando para voar, e teve que voltar para que a pessoa pudesse então descer. Mas a pessoa gritava insistentemente, vai todo mundo morrer, e as pessoas no avião tinham reações distintas. Uns riam, outros se benziam, outros se mostravam medo em relação àquela situação. E depois de mais ou menos 3 horas de atraso, então veio um carro da polícia, uma van da companhia aérea, e a pessoa desceu. E foi curioso, porque as reações diferentes mostram muitas vezes crenças diferentes acerca da relação da vida, a morte e acerca da própria espiritualidade em relação àquilo que creem. A maneira como ouvem e aprendem as coisas desse mundo. E como isso mexe com o ânimo e percepção das pessoas acerca de tudo à sua volta. Não morremos, chegamos, passamos por muita turbulência, foi um pouso também não muito agradável, mas chegamos. Talvez alguns tivessem até pensado, aquela pessoa tinha razão, olha o pouso como foi. Mas apegar-se a uma teologia sadia, meus irmãos, uma doutrina bíblica, implica em termos muito cuidado com aquilo que nós ouvimos e com aquilo que guardamos em nossos corações. Isso vai exigir de nós um valor, uma necessidade de valorizar a graça de Deus como base da nossa salvação, como fundamento da nossa salvação. A autoridade das Escrituras e a aplicação disso à nossa vida, a maneira como nós reagimos às circunstâncias, a maneira como as coisas mexem com o nosso emocional ou mexem com a nossa vida, com nossas angústias e tensões e preocupações. Nós precisamos aprender sobre a autoridade das Escrituras, sobre a aplicação disso no pensamento cristão, na nossa cosmovisão, a maneira como nós entendemos e lemos o mundo à nossa volta. Mas, principalmente, aprendermos a evitar as armadilhas do materialismo, do humanismo, do misticismo e da falsa prática religiosa. Isso envolve buscar a profundidade da compreensão das Escrituras. Isso envolve buscar uma vida de oração, de intimidade com Deus, uma devoção sincera a Cristo, não apenas de boca, mas de coração, como centro da nossa fé e da nossa prática. Entender Cristo, como nós cantamos, como o autor genuíno da nossa fé, que nos move a compreendermos e tê-lo como o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. No decorrer da história da igreja, ao longo de toda a história da igreja, esses perigos, eles persistiram e impactaram a doutrina e a prática dos cristãos. Muitos deles ainda hoje provocam rachaduras, danos, dissoluções na igreja. Quantas igrejas se dividem por questões sérias acerca de sua teologia? Muitos deles ainda hoje têm provocado divisões, facções dentro da própria igreja, às vezes dentro da própria família, por desvios ou desilusões em relação a uma religiosidade saudável, fundamentada na palavra. São influências negativas do pragmatismo, trazido para o seio da igreja, o que leva a querer fazer na igreja aquilo que dá certo lá fora. Então, se dá certo lá fora, vamos fazer aqui dentro. E não são poucas as igrejas moldadas a esse mundo para atrair as pessoas. Não são poucas as igrejas que trocam o culto congregacional, como nós temos aqui. Luzes acesas, porque estão todos servindo no culto, e não apenas estar aqui na frente da liturgia. Somos todo igreja no serviço do culto, e não luzes apagadas, como se estivéssemos fazendo um espetáculo para vocês. Não é isso o culto cristão. Mas muitas igrejas têm trocado a verdadeira teologia prática do culto
por algo que atraia as pessoas lá fora, por querer tornar-se amável ao mundo e aceitável por esse mundo. Quando o foco da congregação deveria ser a fidelidade das Escrituras, quando o foco da congregação deveria ser independente, separado dos resultados aparentes. Igreja cheia não é sinônimo de igreja sadia. Meus irmãos, quantas igrejas cheias de gente vazia nós temos por aí? Porque trocaram a suficiência das Escrituras. Cristo não é mais suficiente, e eu lhes afirmo, com base nas Escrituras, que se Cristo não for suficientemente atraente aos corações, nada será capaz de salvá-los desse mundo. Mas não só o pragmatismo, mas também o materialismo. Quando os nossos corações têm sido tragados pelos cuidados com as coisas desse mundo. Quantos jovens têm seus corações tragados pela ambição de conquistar e ser e ter talvez uma vida melhor do que a que seus pais puderam lhe dar e poder proporcionar algo maior ainda, mais vultuoso, mais majestoso para seus filhos. Meus irmãos, não tem nada mais precioso que possamos passar de geração a geração do que a palavra do Senhor. Mas a busca pelo tesouro desse mundo tem conduzido muitos corações à negligência espiritual, ao descompromisso com o Evangelho e com a igreja, uma ênfase excessiva nas posses materiais em detrimento, em substituição das coisas espirituais. Mamon, dinheiro, a cobiça, como expresso nas Escrituras, tem sido o Deus de muitos jovens, de famílias inteiras, quando é tudo o que os pais estão oferecendo aos seus filhos, quando é tudo que está permeando as nossas instruções. É engraçado que fora da igreja, principalmente fora da igreja, quando eu falo que, ou quando me perguntam se tenho filhos, e quando tenho 3, perguntam logo se eu sou louco. Você é louco? 3 filhos? Parece algo absurdo nos tempos de hoje. Na igreja é mais comum, eu diria que eu estou na média. Tem bastante gente que tem mais do que eu. Mas para o mundo lá fora, e eu digo isso no meu ambiente profissional, parece loucura para as pessoas, e tem até uma brincadeira já na minha mesa, lá em Fortaleza, na central da empresa onde eu trabalho, que quando as pessoas querem ter filhos, vão sentar na minha cadeira quando eu não estou lá. Porque parece muito para eles, parece algo que não condiz com os padrões modernos. Eu até entendo que, se pensarmos na aplicação dessa geração, há uma proposta de vida confortável para até 2 filhos. Cabe bem no carro, dá para levar ainda uma carona. 3, você já está tensionando o modus operandi, porque 3 já fica difícil, são 3 cadeirinhas lá atrás. 4, então, nem cabe mais no carro. Tem que trocar de carro, de vida, de tudo, porque a vida moderna parece não comportar muito mais do que 2 filhos. Mas nós cremos em Deus. Nós não estamos preocupados em dar para os nossos filhos muitas coisas materiais. Não, então, claro que sim, nós queremos dar conforto e dar o máximo que pudermos para eles, mas essa não é a maior preocupação da gente. E não deve ser a maior preocupação do crente. Se tivermos tempo suficiente para proporcionar aos nossos filhos tempo diante da palavra do Senhor, se pudermos orar junto com eles, se pudermos deixar que o coração deles não seja tomado pelo pragmatismo e principalmente pelo materialismo dessa geração, nós vamos ter dado, então, sim, Cristo. E Cristo é tudo de bom e de melhor que podemos oferecer para os nossos filhos. Eles podem ser felizes sendo qualquer coisa, tendo qualquer profissão nessa vida, desde que eles tenham Cristo. As pregações coach também têm tornado as igrejas mais cheias, mais motivadas, são frutos do humanismo. Coração cada vez mais centrado no homem. O homem é o centro. Nos tornamos autocentrados e deixamos, então, Deus como um acessório. Nós buscamos a Deus quando queremos pedir alguma coisa de Deus. E então nós buscamos um Deus que possa satisfazer as nossas necessidades, nossos sonhos, nossos planos pessoais, e não queremos um Deus que confronte a nossa vontade. A Bíblia nos fala do risco de confiarmos em nós mesmos, de confiarmos no nosso coração enganoso. A Bíblia nos ensina que a nossa natureza é corrompida e todos os nossos desejos são escravos dessa natureza corrompida se não forem restaurados por Cristo Jesus. Assim também, em outra extremidade, o misticismo tem tragado o coração de muitos crentes em muitas igrejas. Ele encontra abrigo numa teologia superficial,
O misticismo vai buscar fazer com que nós busquemos experiências sobrenaturais à custa de uma teologia consistente, deixando de lado uma relação com Deus fundamentada na palavra do Senhor, por uma relação fundamentada na minha experiência, nos meus sentimentos, nos meus achismos e excessos extravagantes. Devemos nos relacionar com a palavra de Deus, meus irmãos, não como turistas, mas como exploradores. Eu gosto dessa imagem no que diz respeito ao nosso compromisso com a palavra do Senhor. Nós não podemos passar pela palavra como turistas. Vou fazer uma viagem, agora vou fazer uma viagem internacional, vou para 5 países, conhecer 8 cidades em uma semana. Turistas. Não vão conhecer os 7 cidades, 8 cidades, 5 países. Vão passar e vão tirar fotos, mas não vão conhecer. E muitas vezes é assim que nós passamos pela palavra do Senhor. Nós queremos fazer uma leitura corrida, apressada, para cumprir uma meta, para cumprir um plano, sem profundidade. Eu vou passar 10 dias inteiros numa cidade só, conhecendo ali as entranhas daquela cidade, cada cantinho, a vida como ela é. Exploradores. Devemos ter esse compromisso com a palavra do Senhor. Cada trecho, cada porção das Escrituras revela a profundidade, a grandeza do conhecimento do Senhor. Não podemos passar pela palavra do Senhor como turistas. Devemos explorá-la, devemos conhecê-la com profundidade. Senão nós vamos nos deixar apegar a esses acessórios à palavra do Senhor, para querer torná-la mais atraente ao mundo que já não gosta dela pelo confronto cultural que ela provoca em seus corações. Como nós temos sido diante da palavra do Senhor. Paulo vai explorar isso diante dos colossenses, vai tratar das suas fragilidades, aprofundando no conhecimento de quem Cristo é, do que Cristo fez. A Bíblia que nós lemos, cada fração das Escrituras é poderosa para salvar, para mudar vidas, para transformar corações. A carta de Paulo aos Colossenses vai nos oferecer, então, uma jornada no conhecimento de Cristo, da supremacia de Cristo como a primazia de todas as coisas, como a coisa mais importante, central de nossas vidas, pelo qual toda a nossa vida é moldada e os nossos pensamentos mudados. Colossos é o endereço da carta, situada na região da Frígia, na Ásia Menor, a atual Turquia. Era uma cidade, já naquele contexto de Paulo, decadente. Havia deixado seus tempos gloriosos, de importância política e econômica, e agora estava numa situação menos abastada, mas tinha uma igreja que desempenhou um papel importante naquele contexto, importante no seu contexto enquanto expansão do reino, expansão do evangelho. Não há muitos detalhes específicos sobre a fundação da igreja, mas nós sabemos que não foi Paulo que plantou. Provavelmente Epáfras, a quem ele se dirige na carta. Mas possivelmente como fruto do trabalho que o apóstolo fez nos anos que esteve em Éfeso, como um lugar em que expandiu-se a palavra do Senhor por toda a Ásia Menor. Talvez desse fruto, desse trabalho em Éfeso, tenha sido Epáfras motivado a estimular uma igreja lá em Colossos. Essa carta é escrita pelo apóstolo aos Colossenses, mas também por Timóteo, quem ele chama de irmão Timóteo. E ela vai nos fornecer informações valiosas do estado daquela comunidade. E como o estado daquela comunidade se assemelha muitas vezes à necessidade que nós temos hoje, do conhecer a Cristo como o suficiente para nossas vidas, do conhecer a Cristo como aquele que substitui tudo aquilo que era acessório, que fazia parecer sentido no momento sem Deus. Quando Cristo entra, Ele é tudo para nós. E não há espaço para mais nada. Na época em que Paulo escreveu a carta aos Colossenses, provavelmente durante sua prisão em Roma, a cidade fazia parte do Império Romano e estava imersa num contexto, numa atmosfera de diversidade cultural, de diversidade religiosa, talvez muito parecida com os nossos dias. A diversidade religiosa trouxe uma série de desafios, uma série de conflitos morais para os cristãos naquela região. A população de Colossos adorava várias divindades, incluía divindades gregas, cultos orientais, tradições locais, tudo era misturado.
naquele misticismo religioso. Tudo era, muitas vezes, tentado ser combinado com o culto a Deus, o que não funciona à luz das Escrituras. No âmbito religioso e moral, a comunidade cristã em Colossos enfrentava ameaças reais do legalismo e do sincretismo religioso. Aparentemente, o maior problema da igreja de Colossos não vinha da perseguição exterior, não vinha dos governos, não vinha das autoridades exteriores, mas de dentro da própria igreja. Os problemas, ou os maiores problemas trazidos na carta de Paulo aos Colossenses, dizem respeito a problemas de dentro da própria igreja. De como o legalismo promovia uma crença de que a aceitação a Deus, ou a aceitação de Deus, e a própria salvação não poderia ser alcançada sem um padrão religioso, litúrgico, rigoroso, de regras cerimoniais. A teologia firme, mas superficial, afastava a compreensão da misericórdia, da graça de Deus, que estava ali abraçando ou cobrindo gentios naquele lugar. Mas também, por outro lado, o sincretismo religioso, que pode tomar tantos outros rótulos nos dias de hoje, quando elementos de outras crenças, de outras filosofias vazias e tradições humanas pareciam então tentar ser conectado com a vida cristã, com a fé cristã, tentando incorporar esses elementos à prática religiosa. Meus irmãos, isso só fazia com que ele se distanciasse ainda mais de Cristo como centro suficiente de sua fé. E aí, diante desses desafios, a carta de Paulo aos Colossenses, ela vem emergindo como uma resposta direta a essas preocupações, trazendo trazendo luz a Cristo como centro de tudo, da nossa prática religiosa, mas principalmente da nossa vida prática. Ele ressalta a supremacia e a suficiência de Cristo em contraste a qualquer outra forma de religiosidade, a qualquer sincretismo. Paulo vai enfatizar a centralidade de Cristo na criação, na salvação e na vida cristã. Ele vai destacar aqui na carta aos Colossenses a necessidade de uma fé profundamente enraizada ou radicada em Cristo para evitar esses desvios perigosos no meio da igreja. A carta de Paulo aos Colossenses está centrada na suficiência de Jesus. Cristo é suficiente. Se você tem Cristo, você tem tudo o que você precisa. Você tem as promessas do reino. Você tem os fundamentos das obrigações nessa relação pactual com Deus. Tudo está trazido, tudo vem carregado com Cristo para nossas vidas. Ele traz para exploradores como nós uma janela para compreender os desafios enfrentados pela igreja num contexto de diversidade, num contexto de cultura aversa à pregação do Evangelho, de religiosidade muitas vezes avessa à verdade do Evangelho, tal qual nós vemos nos nossos dias, tal qual enfrentamos muitas vezes em tantos lugares nos quais nós estamos inseridos. Então nós somos exortados aqui por Paulo a ter cuidado de não fazer de Cristo algo moldado ao nosso querer, à nossa vontade, de não querer fazer das Escrituras, da palavra do Senhor, algo que se encaixe no estilo de vida que eu quero ter, e não naquilo que a palavra de Deus diz, e não naquilo que Deus, então, exige de nós. Cristo é suficiente ou nós precisamos de acessórios para sermos felizes? O que nós precisamos para ter contentamento nessa vida? Cristo é suficiente? Ou há algum outro Deus competindo com Jesus em nossos corações? Paulo vai chamar aqueles irmãos e crentes fiéis. Ele está falando para a igreja. Percebam que apesar dos problemas com o legalismo, apesar dos problemas com o sincretismo religioso, a igreja é povo de Deus, aprendendo a caminhar junto, aprendendo e apanhando no caminhar junto. Uma igreja simples, em uma cidade que não possuía mais as glórias de outro tempo. Nós vamos encontrar pessoas chamadas de santos e fiéis. As autoridades da carta
trazidas ali por Paulo como apóstolo, e o irmão Timóteo chama aquela igreja de um lugar onde ele encontra irmãos santos e fiéis. Quantas igrejas espalhadas por essa terra pelo poder do Senhor? Nós temos irmãos santos e fiéis. Que alegria é a pregação do Evangelho. O poder e a extensão da pregação do Evangelho, levantando irmãos santos e fiéis em cidades importantes, mas em cidades pequenas, em contextos muitas vezes tão distantes de uma realidade cosmopolita na qual nós estamos tão acostumados. Verso 1 vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de nosso Deus, da parte de Deus, nosso Pai. Eu queria chamar a atenção para esses dois primeiros versos, principalmente o segundo verso, onde ele vai trazer essa descrição do povo. Eles são santos. Eles não são santos pelo seu desempenho pessoal, eles não alcançaram isso, não conquistaram essa posição, mas eles são santos por onde eles, então, agora se encontram em Cristo. Eles foram separados pela graça. Eles foram lá, estavam como todos os demais, segundo a inclinação dos seus próprios corações, vivendo pela vontade da carne e não pela vontade do Espírito, mas Deus então os separa e diz: agora vocês são santos e vão sendo santificados até serem plenamente santos como Deus é. Mas eles também não são chamados apenas santos, mas fiéis, ou seja, confirmados na fé em Cristo Jesus. E aquele que começou a boa obra naquela igreja, como aquele que começou a boa obra em nossas vidas, é fiel para completá-la. Eles são também ainda chamados irmãos, pois foram integrados à família, como co-herdeiros com Cristo. Irmãos nossos, nos nossos dias. Nós temos irmãos lá atrás, que viveram lá na cidade de Colossos. A cidade não existe mais, apenas ruínas, provavelmente foi destruída por um terremoto, alguns anos depois da carta de Paulo. Mas a verdade aqui, Paulo vai trazer um contraste entre dois estados importantes. Ele vai dizer que eles estão em Cristo Jesus. E a expressão aqui torna de um lugar a outro isso profundo, porque ele vai dizer que eles estão em Cristo Jesus. E depois eles vão dizer que eles se encontram em Colossos. São dois estados diferentes. Há um estado de eternidade, há um estado de segurança. Estamos em Cristo, vivemos em Cristo. Somos santificados porque foram separados para viver em Cristo Jesus, mas nós ainda estamos nesse mundo. Nós ainda estamos em Recife. Ainda estamos aqui reunidos na encruzilhada, mas estamos em Cristo. O que Paulo ensina aos Colossenses nesse verso é que o que eles são em Cristo deve dirigir o modo como eles vivem em Colossos. O que nós, como igreja, somos em Cristo Jesus deve dirigir os nossos pensamentos, os nossos planos e as nossas atitudes, onde quer que nós estejamos inseridos. Em Recife, em Olinda, em qualquer outra cidade do Brasil ou do mundo, o que nós somos em Cristo molda o que nós fazemos nesse mundo. Molda como nós vivemos a nossa vida, onde quer que Deus nos coloque. Paulo saúda aquela igreja com a graça e a paz, palavras que não são uma simples saudação, mas que ele vai aprofundar, que ele vai aplicar ao longo de sua carta, apontando para Cristo, dizendo que estar em Cristo é participar da graça de Deus, é experimentar paz com Deus e a paz de Deus. Estes são alvos da vida cristã, objetivos nossos. Paulo vai ensinar aos filipenses que nós, quando andarmos ansiosos, nós pegamos a nossa ansiedade e colocamos diante de Deus pela oração, pela súplica, mas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. O que ele ensina é que nós vamos passar por dias maus. Haverá dias difíceis em nossas vidas. Mas esses dias podem ser colocados diante de Deus em oração. Nós podemos colocar as nossas angústias, as nossas preocupações e as nossas ansiedades diante de Deus em oração. E aí, por que a oração termina com a ação de graça? Porque nós cremos em quem nós cremos. E em quem diante nós estamos pondo as nossas orações.
em quem diante nós estamos pondo as nossas petições, as nossas angústias. E por isso a paz de Deus, uma vez que nós entregamos tudo a Deus, tudo a Cristo, e Ele é todo poderoso para cuidar de nós, a paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente. Estes são alvos da vida cristã. A graça que restaura a nossa comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros, e que nos conduz à experiência desse relacionamento pacífico com o Criador, à experiência da paz. Os crentes em Colossos buscavam a Cristo como nós buscamos, mas ainda associavam a sua fé com outras coisas, como nós muitas vezes fazemos. E nós nos pegamos angustiados quando tentamos associar a nossa fé em Deus com outros quereres deste mundo, no meio dessa geração. O apóstolo e seu fiel amigo Timóteo escrevem a carta consciente das inconstâncias daquela igreja. Nós aplicamos, e quando lemos a palavra do Senhor, nós aplicamos essa palavra a nossos corações inconstantes, conscientes de quem nós somos. Nós cantamos aqui verdades tão difíceis de viver na prática, em nossas vidas, que nós falhamos em tantas palavras que nós cantamos aqui a Deus. Mas nós cantamos crendo que desejamos chegar lá, que o Espírito do Senhor nos molde à verdadeira adoração, a aplicar a verdadeira adoração, a oração cantada que nós fazemos nesse lugar, a uma vida prática, a uma vida que reflete aquilo que crê. Paulo sabia dos seus problemas com o legalismo. Paulo sabia que muitos deles tentavam introduzir essas práticas pagãs no culto, muitos deles ainda tinham crenças além de Cristo Jesus. Mas ainda assim, ele agradece a Deus pela expansão do reino de Cristo. Ele agradece a Deus por encontrar, apesar das inconstâncias, apesar das fragilidades, das faltas, dos defeitos da igreja, encontrar virtudes nela, como primeiros frutos de um lugar em que Deus está agindo no meio do seu povo. Meus queridos, Deus, em Cristo Jesus, ama a sua igreja, apesar das suas inconstâncias, apesar dos seus defeitos, das suas fragilidades. Ele ama a ponto de ter feito com que Cristo morresse por ela. Nós não podemos deixar de amar aquilo que Cristo ama. Não podemos deixar de amar a igreja por quem Cristo morreu. Paulo amava aquela igreja e ele não se apegava apenas aos seus defeitos para exortar a igreja em santidade, mas se apegava também à sua virtude para agradecer a Deus pelos frutos que aquela igreja estava então produzindo. Paulo vai dizer, ele agradece a Deus pelas pequenas vitórias da igreja, ele agradece a Deus pelas virtudes cristãs que estavam agora começando a se manifestar no meio dos colossenses, por meio da igreja. E então ele traz essas características fundamentais como princípio da igreja, como um princípio de uma igreja que é alvo da graça, da maravilhosa graça de Deus. As virtudes fundamentais da igreja expressas por Paulo aqui são a fé, o amor e a esperança. O que cremos, como vivemos e o que esperamos diz muito sobre que tipo de igreja nós somos. Não tem como separar aquilo que eu creio do modo como eu amo, do modo como eu vivo. Os versos 3, e 4 e 5 do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses. Diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Vamos ler juntos esses 3 versos? Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Meus irmãos, esse talvez seja o trecho que eu gostaria que vocês pudessem não esquecer. Se vocês esquecerem de tudo que eu falei aqui nessa noite, lembrem desses 3 versos.
Apliquem esses 3 versos em suas vidas. E é sobre eles que eu queria, então, me debruçar sobre 3 virtudes especiais, as quais a igreja precisa manifestar, mostrando que está em Cristo Jesus em Recife, que está em Cristo Jesus em Olinda, que está em Cristo Jesus em João Pessoa, em São Paulo ou em qualquer lugar, aquilo que manifestar o que a igreja é em Cristo Jesus, onde quer que ela esteja inserida. E a primeira virtude diz respeito à fé em Cristo Jesus. Aquilo que nós cremos deve moldar o modo como nós vivemos. Muita gente é zelosa quanto ao que crê. Muita gente tem um cuidado com a forma, os judaizantes, os fundamentalistas, mas muita gente zelosa quanto ao que crê. Não vive em conformidade com aquilo que crê. Que perigo, uma teologia superficial. Quando João escreve Apocalipse, no capítulo 2, ele dirige uma carta à igreja em Éfeso. Ele vem, então, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes as palavras, e suportastes as provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Isso parece que o Edno vai inflando a igreja, né? Olha que igreja maravilhosa. A igreja tem provado do zelo, do cuidado com a palavra, de não suportar homens maus, de não suportar falsa teologia. E então, Cristo diz: tenho porém contra ti, que apesar de tudo isso, abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Meus irmãos, não adianta uma cabeça cheia de teologia e um coração tão ausente de amor. A nossa fé, aquilo que nós cremos, deve moldar o nosso coração, deve moldar a nossa vida. Amor, misericórdia, paciência, disposição. Muitas coisas do que lemos aqui durante a liturgia, lá em Gálatas, como fruto do Espírito, são resultados de uma fé genuína. Manifestam aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo que muitos crentes são extremamente amáveis, muito comprometidos com as atividades da religião, em servir, mas pensam um monte de besteira, um monte de bobagem acerca da Bíblia, da Palavra de Deus. Criam a sua própria versão, sem qualquer zelo com a Palavra do Senhor, porque não conhecem Deus através da sua palavra, apenas de experiências misteriosas. O autor de Hebreus escreve: ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas a fé é fundamentada naquilo que Deus diz. E é isso que o autor de Hebreus vai dizer: nós cremos porque Deus disse. E nós conhecemos o que Deus disse quando nos debruçamos na palavra, não como turistas, mas como exploradores. A igreja deve manifestar a sua fé com uma confiança total e segura em Deus, zelosa da palavra, baseada na revelação divina, em sua promessa de salvação em Cristo Jesus. A palavra do Senhor, a fé naquilo que Deus falou, sobre como nós cremos e o que devemos crer acerca de Deus, está revelado na sua palavra. E isso deve então moldar o nosso coração. Isso deve ser prático em nossas vidas. Não adianta dizer que eu amo a Cristo, mas eu invisto muito mais tempo com os cuidados desse mundo. E lembremos, na parábola do semeador, essa é aquela semente que caiu no meio dos espinhos. Começa a crescer, parece que vai vingar, mas os cuidados desse mundo tragam o coração para longe do Senhor. A igreja precisa ter uma fé genuína em Deus, uma fé que nos leva ao amor, e essa é a nossa segunda virtude, a segunda manifestação de que nós estamos em Cristo Jesus. O amor
para com todos. Essa era a graça manifesta daquela igreja, ela tinha amor para com todos os irmãos. A forma como nós amamos, ela confirma aquilo que nós cremos. O modo como nós amamos está relacionado com o modo como nós cremos. E o que nós cremos acerca de Deus. E como nós cremos acerca de Deus. Nós dizemos que amamos a Deus, mas gastamos tanto tempo, investimos tanta energia, tanto recurso em buscar cuidados, em buscar segurança longe do Senhor. Quando nós amamos alguém, nós queremos estar perto. Quando nós amamos alguém, nós buscamos o coração do outro. Davi era um homem segundo o coração do Senhor, não porque tinha uma vida perfeita. Era inconstante, imaturo muitas vezes. Frágil emocionalmente, frágil como pai. Mas ele buscava o coração do Senhor, em todas as suas inconstâncias. Eu vejo em casa profundo amor na relação com meus filhos, e como eles procuram gostar de muitas coisas que eu gosto, para me puxar a investir tempo com eles. Às vezes, quando a gente está calado do nada, assim, em casa, Benjamin começa a cantar o hino do esporte. Ele sabe que eu vou gostar, ele sabe que eu vou rir, eu vou brincar com ele. Ou então me chama para jogar bola. Lucas não gosta de jogar bola, mas aí Lucas me chama para brincar de Lego. Eu adoro brincar de Lego. Às vezes a gente fica até tarde da noite brincando, montando Lego. E às vezes eu fico montando até madrugada, para quando ele acordar, tá pronto, o que a gente começou. Eles sabem do que eu gosto. E eles buscam tempo comigo naquilo que a gente gosta em comum. Mas o nosso amor com Deus não pode ser seletivo. Não pode ser apenas da boca para fora. Que tempo nós temos buscado com Deus naquilo que o Senhor tem posto em nossos corações, na sua palavra. No privilégio de sermos igreja, no privilégio de podermos viver congregacionalmente, em grupo, como uma família, irmãos em Cristo Jesus, co-herdeiros com Cristo. Valiosos, não por causa daquilo que são em suas competências individuais, mas por aquilo que Deus é em cada um de nós. Que Deus faz através de cada um de nós. Fé em Cristo e amor pela igreja. O evangelista Mateus traz as palavras de Jesus, quando Cristo então resume todos os mandamentos, dizendo: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Cristo vai dizer que o modo como nós vamos dizer que o amamos é guardando os seus mandamentos. E ele resume os seus mandamentos nesses dois: amor a Deus, amor à igreja. A operosidade da fé e o amor abnegado também foram virtudes mencionadas por Paulo na carta a Tessalônica, tratando da igreja tessalônica, fazendo com que o apóstolo lembrasse deles em suas orações e agradecesse a Deus pela vida deles. O apóstolo então aplica aqui que aquilo confirma a sua salvação, confirma aquilo que eles creem, confirma aquilo que eles esperam, a sua esperança. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 3 e 4 especialmente, diz Paulo, escreve Paulo: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. A operosidade da fé, uma fé ativa, uma fé que nos move a agir. A abnegação do amor, o amor que ama a igreja, que serve a igreja, que se importa com a igreja, é o reflexo de que nós somos amados de Deus e confirma a nossa eleição, a nossa salvação. O amor é a manifestação prática, é a manifestação altruísta da fé em ação, a fé em movimento. Ele expressa o cuidado, ele expressa o próprio amor de Deus revelado no nosso amor para com os outros, quando nós cuidamos uns dos outros, quando nós nos importamos uns com os outros. Eu já disse algumas vezes, nós muitas vezes somos muito bons em receber, mas não tão bons assim em integrar, em engajar, em se importar, em fazer parte da vida do outro, como irmão, como família, como amados de Deus. Agostinho de Hipona vai ressaltar a importância desse amor,
Ele vai dizer que esse amor é o princípio central da vida cristã. Paulo vai escrever aos Coríntios, dizendo que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. Separados de Deus, meus irmãos. O amor não é amor. É um nome que se dá a um sentimento forte, desejoso, mas não é amor. Porque o verdadeiro amor é fruto do Espírito. O verdadeiro amor, o genuíno amor bíblico, é resultado da obra da Bíblia em nossas vidas, do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é moldado pelo nosso relacionamento com Deus. Ele é operoso porque ele diz respeito à fé, ao zelo que nós temos pela palavra do Senhor. Tudo em nossa prática espiritual afeta o modo como nós amamos, o modo como nós nos relacionamos. Não é incomum que muitos dos problemas que nós temos em nossos lares, muitos dos problemas que nós temos em nossos relacionamentos, conflitos em casa, com pais, com cônjuges, com filhos, estejam relacionados à ausência de um relacionamento genuíno e firme com Deus e com a sua palavra. Distantes de Deus, o amor não é amor. O amor pode ser idolatria, pode ser desejo, cuidado, mas o amor genuíno é encontrado à luz da palavra do Senhor e através do Espírito Santo de Deus em nossos corações. E por último lugar, entre as virtudes essenciais que Paulo traz aqui da igreja, está a esperança. A esperança é a certeza da graça futura, a certeza que Deus prometeu, Ele é fiel e é poderoso para fazer cumprir nossas vidas. A esperança é uma confiança segura de que Deus cumprirá todas as suas promessas futuras, porque Ele é fiel. Essa confiança então vai nos sustentar em meio às dificuldades, porque ela é operosa em nossas vidas. Ela está fundamentada na fé, ela é prática na manifestação do amor, então ela se manifesta também em meio às dificuldades. Jonathan Edwards, um importante pregador congregacional, pastor, durante todo aquele período chamado despertamento americano, ele vai falar da importância, ele vai escrever sobre a importância da esperança como um antídoto para o desespero e a ansiedade. Ele vai dizer que se nós esperamos uma graça futura especial, majestosa, abundante em Deus, não temos que nos preocupar com as coisas que são menores. Como Paulo nos ensina, Deus fez tudo por nós. Certamente cuidará das coisas mínimas. A esperança quebra as correntes que nos prendem a esse mundo. Quebra os desejos por estar neste mundo mais do que estar com Cristo. É quando nós cremos que o céu paga o preço de tudo que nós abrimos mão nessa vida por alcançá-lo. Mas nada nessa vida paga o preço de perdermos o céu. Romanos 5, verso 5, vai dizer que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança é certa, não é duvidosa, não traz confusão. Eu creio, eu espero, as promessas do Senhor são fiéis, são verdadeiras, eu já desfruto em parte, mas desfrutarei em todo, na plenitude da glória eterna dos céus. Então todo o resto se torna menor, diante de uma vida eterna com Deus. No livro Graça Futura, de John Piper, ele parece conectar essas bênçãos da promessa de Deus. Ele vai dizer que a promessa das bênçãos eternas de Deus é um poderoso motivador para a nossa fé. O amor e a esperança presentes em nossa vida diária diz respeito a essa expectativa, essa certeza da graça que nos aguarda. Ele argumenta que a consciência da glória futura deve então motivar, nos mover à ação, tornando-se mais significativas e alinhadas com os propósitos de Deus. Quanto mais eu creio no que Deus prometeu, quanto mais eu creio que Deus é o que Ele prometeu ser, mais alinhado com Deus vai estar o meu coração. Mais fundamentado em Cristo estará a minha fé. E mais genuíno será o meu amor. As aplicações das virtudes, então, trazidas por Paulo,
na introdução dessa carta, trazem uma confiança inabalável em Deus, uma atitude altruísta em relação ao próximo, sim, um amor abnegado e uma esperança firme nas promessas divinas. Nós devemos ter essas virtudes. Nós devemos orar a Deus para que se manifeste em nossas vidas essas virtudes. Essas não são apenas qualidades isoladas, mas elas se entrelaçam e completam uma base firme, uma base sólida para a nossa jornada espiritual. Não será um caminho fácil. Teremos dificuldades nessa vida. Teremos dias difíceis nessa vida. Paulo elogia os colossenses por sua fé em Cristo, por seu amor pelos santos e por sua esperança na herança celestial, todas fundamentadas no Evangelho que lhes foi pregado. O Evangelho que foi pregado a nós é suficiente para manifestar em nós uma fé genuína. E essa fé genuína é suficiente para manifestar em nós o amor para com todos os irmãos, o amor altruísta, abnegado. Porque no que nós esperamos como graça futura, o que nós esperamos da glória eterna dos céus, cobre tudo que possamos deixar de lado nesta vida. A esperança da herança celestial, mencionada por Paulo, é parte integrante dessa graça. A promessa da glória que nos aguarda, a certeza das coisas que se esperam. Não é uma fé como um salto no escuro. Isso não exige a luz das Escrituras. É uma fé certa de que aquele que prometeu é fiel. A fé, quando enraizada nessa graça, ela não é apenas uma crença abstrata, mas uma confiança firme na bondade e na fidelidade de Deus. Deus cumprirá toda a sua palavra. Se Deus falou que a igreja será preservada, nada, nenhuma autoridade, nenhum perigo, nenhuma fome, nenhuma privação, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem nós mesmos, com as nossas inconstâncias e infidelidades. O amor pelos santos também é enfatizado por Paulo e é ampliado quando nós percebemos que a nossa esperança e a nossa identidade estão enraizadas na obra redentora de Cristo Jesus. Se Cristo nos amou a ponto de se entregar por nós, sendo nós ainda pecadores, miseráveis como nós éramos, como Paulo então escreve aos Efésios, capítulo 2, nós podemos suportar um pouquinho mais o irmão que tanto enche o nosso juízo. Eu lembro de uma vez que uma criança trazia uma outra criança no braço e parecia que tinha um cair, cambaleando, entrando na igreja. E aí alguém falou: menino, tu vai derrubar fulano, solta ele. Ele fazia: solto não, é meu irmão. Às vezes o irmão é pesado, a gente cambaleia para segurar o irmão, mas é irmão. Cristo morreu por ele também. E nós devemos ter o mesmo interesse abnegado, de amor, uns para com os outros. O amor pelos santos revela o quanto nós cremos em Deus e no sacrifício de Cristo. A nossa fé, ela é fortalecida pela certeza da graça futura. A nossa fé é fortalecida em nosso amor aperfeiçoado pelo amor de Deus, derramado em nossos corações. É nisso que nós devemos nos apegar. É nisso que nós devemos, então, fundamentar a nossa esperança e a nossa vida. Ao assimilar essas verdades paulinas, nossa jornada de fé nesta vida se torna mais profunda, mais significativa, mais alinhada com o propósito de Deus, nos preparando cada vez mais para a glória que está por vir. Esse é o propósito da igreja. Que nós tenhamos uma relação cada vez mais profunda, cada vez mais significativa, cada vez mais alinhada com os propósitos de Deus, aguardando, esperando, com alegria, com contentamento, aquilo que Deus tem reservado para nós. Que Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Que nós aprendamos a confiar em Deus com uma fé genuína. Que essa fé nos mova a termos um amor uns para com os outros abnegado, não autocentrado, mas abnegado. Porque aquilo que nós temos esperado em Cristo Jesus
é muito maior do que aquilo que o nosso egoísmo pode produzir em nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós.